Olá, eu sou a Marina Longini E eu sou a Ana Carolina Lima. e hoje a gente vai apresentar o apartamento da Cris para vocês. A nossa cliente, a Cris, ela é produtora musical, então com isso a gente quis usar alguns itens da música como itens decorativos e assim a gente colocou os violões aqui nessa parede da sala. É um apartamento que é tudo integrado, a gente quis separar um pouco a ideia da cozinha, da área de jantar e da sala. Com isso a gente fez aqui como se fosse uma caixa nesse espaço, mostrando exatamente a área de jantar, a cozinha e aqui a sala. E a gente conseguiu criar essa sensação, né, justamente com a pintura mesmo, então é uma tinta normal que a gente pintou a parte do teto, as laterais. Então, a história dessa arca, minha mãe me deu ela e já estava na família há muitos anos, porque a tia-avó da minha mãe viajou com o marido dela para a Ilha da Madeira e lá eles compraram duas arcas iguais. Quando eles compraram, já era uma antiguidade. E aí depois, enfim, passou para minha mãe e minha mãe me deu para casa nova. Então, assim, além de ser linda, ainda tem memória afetiva. Eu amo. Bom, como a cliente pediu para a gente dar uma atenção especial na arca, né, então a gente propôs a ideia de colocar embaixo da televisão, mais ou menos cumprindo uma função de rack, assim, né, para ela compor aqui o espaço. E aí a gente fez uma combinação de vasos, plantas e adornos para continuar com essa harmonização aqui com a arca, valorizando, né, essa memória afetiva que ela tem com a avó, com a família e que é super importante manter no apartamento para ela. Como um dos pedidos da Cris foi colocar uma adega em algum lugar do apartamento, a gente pensou em colocar ela em cima da geladeira, que seria um espaço que ficaria vazio. Aí a gente fez aqui com metalon e com MDF mesmo da geladeira. Outra coisa interessante nesse projeto foi essa parte aqui de cima, onde a gente colocou só uma porta em vidro canelado, porque assim ele dividia uma parte da outra e dava um toque a mais na marcenaria da cozinha. Aqui a gente consegue colocar itens eletrodomésticos que sejam interessantes para ficar visível e compor com a cozinha, né? Ficar bonito, então é só colocar o utensílio ali dentro e fechar que ele continua aparecendo. Um detalhe interessante que a gente fez nesse móvel foi que aqui a gente colocou um gavetão com uma gaveta interna para guardar os talheres. E aqui na frente ficaram só 4 gavetas, em vez de ficar várias gavetinhas pequenas, ficando um móvel mais limpo. Aí aqui também tem uma gaveta interna. E os outros 2 gavetões de baixo são para guardar panelas. Esse móvel aqui também, a gente usou a estratégia de colocar um vidro pintado na cor do MDF para a gente conseguir evitar o contato com água e também alguns arranhões que poderiam acontecer no MDF. Em bancada, geralmente a gente tem a cuba um pouco mais profunda, a bancada da pia, né? Então, a gente acaba perdendo um pouco esse espaço de armário embaixo. E aqui, como a gente já tem uma cozinha menor do que o habitual, a gente não podia perder esse espaço de armazenamento. Então, o que a gente fez? Desse lado, a gente colocou um basculante, que fica com a maior parte da cuba para a parte de baixo. E desse outro lado aqui, a gente colocou uma gaveta para aproveitar melhor o espaço. Então, aqui ficou um fundo falso para tampar a cuba. E aqui, uma outra gavetinha para aproveitar também a parte de cima, onde não tem a parte da cuba, né? Então ela ficou bem aproveitada. E de novo na parte da frente a gente aproveitou para colocar só 4 tampões do armário para não ficar com muitas gavetinhas e portas. Um item interessante que a gente geralmente faz, que é uma pergunta muito comum que chega pra gente, é como colocar a marcenaria no lugar onde tem ou tomada ou interruptor. E aqui a gente consegue mostrar que esse interruptor que tá aqui, ele tá na marcenaria. Antes, ele era nessa parede, então a gente só
transpôs para a marcenaria e ele funciona normalmente. E aqui nesse roupeiro a gente fez também 3 portas, só que uma delas a gente aproveitou para fazer uma cristaleira, porque como lá na cozinha ela é muito pequena, né, integrada com a sala, a gente aproveitou aqui e ainda fica como espelho para usar no dia a dia.